Querido Deus, Pai Celestial, maravilhoso, Santo Espírito de Deus, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Quem pode conhecer o Senhor se o Senhor não quiser se mostrar? Mas já contemplamos, Senhor, que o Senhor tem prazer em ensinar, o Senhor tem prazer em trabalhar na vida de quem com sinceridade te busca e que de todo o coração se esforça por aprender do Senhor. Como Jesus, de modo tão simples, diz: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vem, Senhor. Só o Senhor sabe e conhece as cargas que cada um está levando. Talvez alguém que já recebeu o Senhor, a salvação eterna há tantos anos, mas carrega um peso no coração, na alma, até mesmo na mente, Senhor. Pensamentos turbulentos que não deixam ter sossego. E o Senhor quer, Senhor, os filhos com a alma refrigerada, o coração, Senhor, aliviado, sem essas cargas. Porque o Senhor diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus, de modo tão simples, o Senhor diz: não andeis ansiosos pelas coisas da vida. Olhai as aves dos céus, olhai os lírios do campo. Até isso é difícil hoje, Pai, nas metrópoles. Tanto concreto, tanto cimento, tantos pavimentos que quase não se vê mais a natureza. E o Teu Espírito Santo querendo trabalhar na vida de cada um. Mas como o Senhor diz, a solução vem de dentro do coração. Teu Espírito Santo diz: filho meu, põe as minhas palavras no teu coração, no meio do teu coração. Santo Espírito de Deus, Pai, que o Senhor encontre o nosso coração preparado, receptivo e disponível ao Senhor. Preparado para o Senhor. Sejamos verdadeiramente casa de Deus. O Senhor fala, ensina tudo, corrige. E só depende de cada um termos a consciência. O Senhor ama o que criou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós agradecemos. Obrigada, Senhor. Fale conosco. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Para simplificar, amém? Para simplificar, não é? Tudo simples, não é? O Espírito Santo é Deus, irmãos. Ele é Deus. Ele não é uma parte de Deus, como às vezes se escuta coisas aberrativas. Deus, o Espírito Santo é uma parte de Deus. Já ouvi uma coisa, uma vez me arrepiei. O Espírito Santo é uma partícula de Deus. Pelo amor de Deus. Vai ler a Bíblia. O Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. Agora, irmãos, qualquer coisa que se diga sobre o Espírito Santo fora da Bíblia, da palavra, é perigoso, não é o Espírito Santo. Que isso? Porque a primeira coisa que Deus nos alerta é que o Espírito Santo, ele testifica de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Vamos juntos?
Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará. Olha que coisa muito interessante. Muito, não é só interessante não. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele não falaria de si mesmo. Eu me arrepio. Chega alguém aqui e diz: pastora Gorete, me ajuda em oração, para que eu carregue a carga do meu sofrimento, porque Deus já falou comigo que quer que eu sofra. E eu disse: a senhora é de Jesus? Sim, eu sou evangélica. A senhora lê a Bíblia? Não, mas é que já Deus falou comigo. Mas como Deus falou com a senhora? Ah, Deus usou uma pessoa e falou comigo que ele ia me castigar para que no sofrimento eu ficasse mais perto dele. Eu falei: como é que é? Quer dizer que o seu Deus, ele é seu pai? Sim, o pai celestial. Ah, o seu pai está lhe espancando para a senhora ficar mais perto dele. Eu não ia querer ficar perto de um pai que me espancasse. Falei: senhora, não foi Deus quem falou com a senhora. Foi Deus sim. O pior é o orgulho, gente. O pior é o orgulho religioso. Esse maldito sentimento satânico, princípio do inferno, que brotou em Lúcifer ainda no céu. Orgulho. A pessoa é orgulhosa, ela acha que ela fala diretamente com Deus, fora da palavra. Fora da palavra. Pelo amor de Deus. Vamos ler de novo, bem devagarinho. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Dá uma paradinha. Não fala de si mesmo. Ou seja, Deus não fala uma coisa na Bíblia e o contrário fora da Bíblia. Está bem claro isso aqui? Essa palavra de Cristo esclarece. Deus quer que eu viva na miséria. Deus quer que eu viva doente. Deus. Olha, eu não queria estar na pele dessa gente no dia do juízo, atribuindo as obras do diabo a Deus e envolvendo o Espírito de Deus. Isso é coisa séria. Então Jesus deixa bem claro que o Espírito Santo não fala de si mesmo. Aí, continuando ouvindo o que Jesus falou, ele vai continuar, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Onde estão esses anúncios? Na Bíblia. Você quer saber sobre o juízo final? Está na Bíblia. O Espírito Santo vai te esclarecer, mas ele está na Bíblia. Mas você também quer saber sobre o sacrifício do Calvário? Está na Bíblia. Então o Espírito Santo, como Jesus disse antes, agora vai no capítulo 15, no versículo 26 também. Só para confirmar, tá? Antes das 5 coisas que nós vamos ver hoje. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Está bem claro isso? Ele testifica de Jesus. O Espírito Santo testifica da palavra. Então ele não fala o contrário da palavra, jamais falará o contrário. Depois que Jesus foi à cruz, que Jesus foi ao Calvário, Jesus foi à cruz, tá? A forma de Deus lidar com a humanidade é essa: quero você curado, quero você saudável, quero você alegre, quero você em santidade. Você diz amém? Amém. Você diz amém? Amém. Com convicção? Amém. Jesus diz que é sim, sim, não, não, irmãos. Não é sim e não. Né? Será que é a vontade de Deus que eu viva na miséria? Será que é a vontade de Deus que eu viva doente? Então é essa confusão no meio de um povo que tem a Bíblia, irmãos. Mas o entendimento, a interpretação, isso é coisa séria. Então hoje,
Isso aqui foi só, não propriamente, não é para quem está estudando sobre o Espírito Santo, procurando entender, não só para esclarecimento, mas para fortificarmos o entendimento que já temos recebido, que temos ouvido. Então você vê que o Espírito Santo não fala de si mesmo, ele não fala por si só. E ele testifica de Jesus. Então ele testifica do que está escrito. Ele não fala o contrário. Então coisas como essas que nós ouvimos, pessoas chegam a nós dizendo que Deus falou que quer que elas sofram, que vivam doentes, que vivam na miséria, que... Pelo amor de Deus, isso é coisa grave, irmãos. Isso é coisa grave, gravíssimo. Atribuir a Deus as obras do diabo. Então nós vamos ver 5 coisas. Estamos preparados? Feche os olhos, curve sua fronte por um instante. Põe as mãos no coração. Pai Celestial, o sofrimento de Jesus foi tão tenebroso. E um pouquinho do entendimento dá um alívio tremendo. Porque Jesus sofreu o nosso castigo. Isso está escrito, porque isso foi feito. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas doenças, enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, para que não hajam erros, para que não haja nenhum engano, para que o entendimento seja cristalino, seja simples, puro, porém 100% verdadeiro. Sabemos que a única verdade é o que está escrito, pois Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Senhor, mais uma vez, que não haja engano em nenhum dos que ouvem a Tua palavra pura. E o Teu Espírito Santo possa ajudar, tirando, dissipando, varrendo todas as dúvidas, receios, medos. Que a Tua luz, Senhor, ilumine o interior para iluminar a vida de cada um. Mais uma vez pedimos isso, pois só o Senhor pode esclarecer, só o Senhor pode ensinar verdadeiramente, e só o Teu Espírito Santo opera. Nosso Deus, pela verdade, a verdade é Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 61. Livro de Isaías, capítulo 61. Quatro versículos hoje são suficientes para um excelente entendimento. Isaías 61. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová, Jeová é Deus, soberano. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. É claro que é muita coisa, é muito conteúdo, são muitas maravilhas, são muitas riquezas que esses 4 versículos nos apresentam sobre o Espírito Santo. Se olha,
resumindo aqui o que eu preciso falar, não é num culto que se vai entender 100% tudo o que o Espírito de Deus está dizendo aqui nesses 4 versículos. Mas dá para se ter uma base boa, tá? De quem é o Espírito Santo, quais são as suas vontades, qual é o seu caráter e o que é que ele faz na vida do ser humano, do cristão que o recebe. Então vamos começar essas 5 coisas. A primeira que se vê aqui é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aqui Isaías falava sobre Jesus, era o próprio Jesus, é a palavra. Claro que o Espírito de Deus estava sobre Isaías porque ele era um profeta do povo de Deus. Mas ele falava de Jesus e a gente confere isso, porque o Espírito que veio sobre Jesus é o mesmo Espírito Santo que foi derramado no dia de Pentecostes em Jerusalém sobre todos os que esperavam a descida do Espírito Santo, povo de Cristo que havia aceitado a Jesus. É o mesmo Espírito. Agora vamos ver Jesus confirmando que o Espírito Santo estava sobre ele. Ele esteve na terra como um ser humano de carne e osso. Você marca aqui e vai comigo em Lucas 4. Lucas, Evangelho, capítulo 4. Começando no versículo 14, diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Eu gosto muito de observar isso com a igreja e apresentar a qualquer pessoa que se interesse por Jesus, que o ministério de Jesus, a grande parte, a maior parte do ministério de Jesus foi de ensinamentos. Por isso que ele não dispõe o seu interior, as suas atenções a aprender de Jesus, aí acaba no que a gente vê essas confusões religiosas que não levam a nada, que não trazem coisas boas. Então Jesus ensinava, né? O versículo 15 diz, 16, e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Só aproveitando o ensejo também aqui, e ver que Jesus entrava na igreja, amém, pessoal? Tem gente que é contra igrejas, né? Eles têm que acabar com as igrejas, né? Mas Jesus, ele entrava nas igrejas. Sinagoga é a igreja do judeu. E foi-lhe dado, versículo 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Dá uma paradinha. Porque Jesus falou isto aqui e começou a ensinar coisas de Deus. Sabe o que aconteceu nos corações? Sabe o que aconteceu com essas pessoas, os judeus que estavam ouvindo a Jesus? Os que estavam ouvindo, olha o versículo 28. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, encheram-se de ira e, levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitar. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. O coração deles se encheu de ira, porque não aguentaram ouvir a verdade. Até hoje é uma realidade. Tem gente que gosta de religião, religiosidade, eu vou usar aspas aqui, ó, religiosidade evangélica, mas não aguenta ouvir o que está escrito. Porque muitas vezes o que está escrito nas escrituras vai contra os próprios conceitos
E normalmente, né, quem tem orgulho no coração não quer mudar os seus conceitos, ou melhor, não quer abrir o coração para enxergar que tem conceitos errados das coisas da vida. Por exemplo, para muita gente, pecado é uma coisa normal. É normal. Os mais diversos e variados. Aí quando começa a ouvir sobre santificação, vai se chocar, porque vai ouvir o contrário. O salário do pecado é a morte. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Quem vai querer ouvir isso? E vai por aí. Então, Isaías profetizou que o Espírito Santo estaria sobre Jesus, como ele vem sobre a pessoa que aceita a Jesus. Antes do batismo, o Espírito Santo desce sobre quem recebe Jesus. Até mesmo ele toca em quem ouve a palavra de Deus. Ah, que isso? Tudo isso a Bíblia Sagrada explica com clareza. Isaías 61. Então vamos iniciar aqui essas 5 coisas. Primeiro, voltando à leitura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Dá uma paradinha. Para que o Espírito Santo unge uma pessoa? Para pregar boas novas. Não é para dar má notícia. Tem gente que fala tudo o que acontece. E o que acontece normalmente é obra do diabo. E a pessoa tem prazer em falar. De desgraça. De derramamento de sangue. Ah, mas tem que falar. Tem que ouvir e saber o que está acontecendo. Mas quem tem o Espírito Santo sempre tem boas notícias a dar. Você sabia que o Senhor é bom e não quer que você sofra? Mas está todo mundo sofrendo isso, aquilo. Mas Jesus quer te tirar desse sofrimento. Boas novas aos mansos. Então, aproveitando essa primeira coisa, né, a unção do Espírito Santo é para dar boas notícias. Tanto é que quando Jesus enviou, desde a primeira missão que Jesus Cristo enviou, os 12 de 2 em 2, grupos que ele formou, disse: entrem nas cidades, curem os enfermos, expulsai os demônios, ou seja, tire as pessoas do sofrimento. Sim ou não? Estou falando o que está escrito? Não é interessante a gente mexer muito na Bíblia, mas o que você já sabe, só lembrar e testificar. É isso mesmo? Sim. Então, que você tenha sempre boas palavras na sua boca. Ai, pastora, tem o justo e tem o ímpio no meio do povo de Deus, irmãos. O justo é aquele que verdadeiramente zela pela justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Jesus, que sofreu em nosso lugar. Então, o que Deus quer, o que Deus ensina, o que Deus manda, se atendemos, nós somos classificados por Deus de justos. Não que sejamos justos de nós mesmos ou por nós mesmos, mas porque obedecemos a Deus com o coração aberto, então nós vamos nos alinhando com Deus. E nisso trazemos as atenções de Deus. Então o verdadeiro cristão, irmãos, ele não fica, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e não sei o quê, e impondo medo nas pessoas, e pavor nas pessoas. Só uma prova tranquila disso desde o Antigo Testamento. Vamos lá, marcadinho aqui, Provérbios 10, 11. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 11. Quem lê comigo? A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. Só fala de violência, a violência está na própria boca.
A violência está na boca dos ímpios. Fala de desgraça, de derrota, de fracasso, da violência do inferno. Ai, pastora, o que eu faço? Eu tenho que dar essas notícias. Se é a sua profissão, você tem que trabalhar, né, dentro dos acontecimentos. Mas não precisa viver os acontecimentos, nem ficar vulnerável para as desgraças que o diabo causa na vida das pessoas. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. Então diga: o Espírito Santo está em mim. Domínio está sobre. Então a boca do justo é o quê? Confirma então quem é o Espírito Santo, o caráter do Espírito Santo. Boas palavras, diga boas palavras. Diga boas palavras. Muito bem, voltando a Isaías 61. Então a primeira coisa é exatamente essa. A unção, atenção, a unção do Espírito Santo é para pregar boas novas. O Espírito Santo unge para o cristão estar sempre falando das coisas de Deus, das grandezas de Deus, do poder de Deus, do poder de libertação, do poder de cura. Então vamos lá, boas novas. Então o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Agora as boas novas são pregadas a quem? Olha, isso agora não é a segunda coisa, é só um alerta, tá? Quando você começar a falar do amor de Cristo, da bondade do Senhor, do grande sacrifício de Jesus, que estende o amor de Deus para todo ser humano que queira aceitar Jesus, e a pessoa começar com altivez a te contradizer, não é bem assim, vocês são evangélicos, vocês são crentes, vocês são religiosos, vocês são... Para, porque o evangelho se prega aos mansos. Porque o Espírito Santo é espírito de mansidão, não é de briga. O Espírito Santo não é de briga. O Espírito Santo é de mansidão. Toda pessoa que diz que é de Jesus, que gosta de encrencar, não tem o Espírito Santo. Pode ser visitada, porque Deus visita. Está lá na carta de Pedro, o dia da visitação ao pecador. Você já leu isso? Então, se você começar a dar boas notícias para a pessoa, como essa senhora que tentou me rebater, sou evangélica, mas Deus falou que eu tenho que sofrer. Senhora, não foi Deus. Queria encrenca aqui dentro. Foi Deus quem falou. A senhora veio aqui para quê? Para ouvir o que já lhe falaram ou para ouvir o que Jesus fala? Porque eu vou lhe abrir a Bíblia e vou lhe mostrar o que o verdadeiro Espírito de Cristo fala, que é o Espírito de Deus. Tem gente que não é mansa, irmãos. Está dentro das igrejas e não tem mansidão. Atenta para isso. Os mansos ouvem. Fazem as considerações dentro de si. Conferem, falamos domingo, na palavra. Então você vê aqui, o Espírito do Senhor Deus é sobre mim. Me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Se você começar a falar de Deus, começar a falar de Jesus, começar a falar da solução para o problema dela, e ela se alterar, pode ter certeza. Se ela não quer ouvir, ela não tem mansidão. Sabe quem vai imperar ali? Você já sabe. Quem é o espírito da contenda? Quem é o espírito de briga? Quem é o espírito da violência? Então pronto. O evangelho se prega aos mansos. Eu mesmo, nosso mesmo, irmão. Se eu começo a ministrar um ensinamento e a pessoa se altera porque ela tem o ego, o conceito dela, eu paro. Paro no ato. Acabou. Você está falando a palavra, você está falando a verdade. Nem todos têm o coração quebrantado para ouvir. Por exemplo, tem gente que acredita que existe tamanho de pecado. Tem o pecadinho e o pecadão. E acha que com pecadinhos não tem problema nenhum viver. Só que Deus vem e diz, sede santos porque eu sou santo. Pronto. Ou seja, Deus está dizendo, você é semelhante a mim. Continuando, versículo 1. Enviou-me a restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos. Atenção, atenção, atenção. Vamos ver essa primeira parte? Talvez não dê para a gente ver tudo hoje não, porque não é interessante também comer demais e não digerir e depois passar mal, né? Porque tem digestão espiritual, sabia? Tem gente que vomita versículo mesmo. Não conseguiu digerir. Come demais e não entende nada. Então vamos lá. Vamos aqui à palavra contrito de coração. Então, temos que pegar o contexto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Pregar. Vamos lá. Falar coisas boas da parte de Deus para as pessoas. Deus só tem o que é bom. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. O que é uma restauração? Uma coisa que está quebrada precisa ser restaurada. Uma coisa que está destruída precisa ser restaurada. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer muito bem, irmãos, é destruir o ser humano. Aliás, essa é a capacidade, a sagacidade principal do diabo. Ele rouba, mata e destrói. O diabo, ele destrói o caráter do ser humano. Você vê aquele endemoniado de Gadara. O homem ficou num estado. Misericórdia. Tinha uma família. Foi morar no cemitério. Se rasgava com pedras. Você imagina que ele pega uma brita pontiaguda, rasga a pele e jorra sangue. Berrava dia e noite, não descansava. Pessoas possuídas. Enfim. Pessoas que são tomadas pela inveja. Que em vez de buscar o que é seu, ficam, além de cobiçar o que é dos outros, ficam com raiva porque não tem o que o outro tem, ou não é o que o outro é. Certa vez um cidadão entrou aqui, virou para um dos nossos pastores. Então, quantas poltronas tem aqui? A gente estava recém-chegado aqui, foi coisa de 15 dias. O pastor até disse, verdadeiramente, ele disse, sabe o que eu não sei? Teve um pastor que me perguntou, quantos membros a senhora tem? Eu falei, quantos o senhor quiser dar. A senhora não tem o hall de membros, não sabe? Senhor, quantos o Senhor Deus quiser dar. Ninguém vem a Jesus se o Pai não der. Emburrou a cara. Para que isso? É por isso, irmãos, que inveja o que é dos outros, que Deus deu para o outro e não tem. Em vez de fazer o seu trabalho, fica de olho no que os outros têm. Isso no meio, olha só. Eu respondi 2 vezes. Quanto o Senhor Deus quiser dar. Quantos membros a senhora tem? Quantos o Senhor Deus quiser dar. Se as pessoas tivessem noção bíblica do que é pastoreio, iam se arrepiar, meu irmão. E você imagina o dia do juízo, um pastor que ensinou uma ovelha errada e a ovelha pecou porque recebeu o ensinamento errado. Pensa, por favor. A ovelha ficou a vida toda sofrendo, o diabo ali arrebentando, porque ele pregava, a pessoa pregava que sofrimento era da parte de Deus. Depois que Jesus foi ao Calvário. Você já parou para pensar a pessoa perder a vida? Poderia ter ficado curada? Eu vou contar uma para vocês. Uma obreira nossa estava passando uma calçada lá na Clarimundo de Melo e uma senhora estava agarrada na grade do muro da casa. Ela estava na calçada, agarrada numa grade, tontinha. A obreira viu que ela ia cair, correu, botou a mão na cabeça dela e repreendeu o espírito de tontura, repreendeu o mal. Em nome de Jesus, sai dela agora, tal. Ela deu lá uma sacudida e ficou assim. O que houve? O que houve? Aí a obreira colocou ela sentadinha no meio-fio, na rua, na calçada. E sentou do lado dela e falou, o que foi? A obreira explicou para ela. E ela disse, mas eu sou evangélica, eu não posso ter demônio, eu sou evangélica. Não disse que a senhora tem demônio, um espírito de tontura estava perturbando a senhora. Aí ela, como é que é isso? Irmãos, ela tinha 7 anos de evangelho. A obreira foi e explicou o sacrifício de Jesus para cura. Ela disse, mas nunca me ensinaram isso.
Isso está escrito na Bíblia? Ela disse, está em Isaías 53, está no Evangelho de Mateus, e Jesus fez isso. Jesus fez isso? Eu não sabia. Começou a frequentar a nossa igreja. É mesmo até hoje, nunca mais teve tontura, nunca mais teve nada. Quando vinha alguma coisa assim, leve ela. Em nome de Jesus, Jesus foi à cruz por mim. Aqui você não entra mais na minha cabeça, no meu corpo você não toca. Boas novas aos mansos, ela foi mansa e ouviu. E essa obreira restaurou ali, né? Uma pessoa contrita de coração o quê? Quebrantado. Sincero. Então eu só te dou esse exemplo prático de uma obreira libertando uma pessoa que era contrita. Estava preparada para ouvir, mas não foi ensinada. Ela não foi ensinada nos direitos que Jesus deu e dá. Olha que coisa séria. Então está aqui, ó. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão. Eu vou ter que ficar no primeiro versículo. Sabe por quê? Eu chamo a sua atenção mais uma vez para essa parte, essa segunda parte depois do ponto e vírgula. Olha só. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. É muito interessante. Jesus, quando esteve aqui na terra, no corpo humano, ele libertava, ele curava as pessoas, como ele continua curando. Ele libertava, mas ele deixou bem claro que para Deus a enfermidade é uma prisão. Que isso, pastor? Lucas 13. Vamos lá. Lucas 13. Nós vamos conseguir. Lucas 13. É o versículo, a partir do versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. O título é A Cura de uma Mulher Paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. Ela tinha um espírito de quê? De enfermidade. Versículo 12. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Versículo 15, atenção. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? 16. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Jesus chamou a enfermidade de? E não diz que ela tinha um espírito de enfermidade? Então o espírito da enfermidade a aprisionava. Ele mantinha essa mulher numa prisão. Quanta gente sofre horrores de dores. Chegam muitas pessoas, não consigo dormir porque a minha coluna dói de modo insuportável. Tem gente tomando morfina para conseguir ter um pouquinho de repouso, de descanso, e não consegue. Mas tem gente que não aceita que é uma força espiritual maligna, mesmo sendo evangélico. Essa é a parte mais triste. É a resistência que o Espírito Santo encontra para que a palavra de Deus opere no corpo da pessoa. Porque Jesus só vai operar se a pessoa abrir o coração. Por isso que o evangelho se prega aos mansos.
Você já viu gente arrebentada com uma doença e não aceitar ouvir que Jesus quer curá-la? Não aguento ouvir. Ah, vocês são fanáticos, vocês não entendem. A gente está aqui na terra para sofrer mesmo. Gente, é uma coisa absurda. Absurda. Deus não trabalha, o Espírito Santo não vai trabalhar na força. A pessoa tem que abrir o coração, ser simples. Acabar com seus conceitos. Então Jesus deixou bem claro que ela era curvada e certamente devia sentir muitas dores. Ela tinha uma coluna toda torta. Possivelmente o maior problema dela era o de coluna, porque ela andava curvada e não podia se endireitar. Claro que esse se endireitar, ele é muito abrangente. Tem gente que por causa dos seus próprios conceitos não larga o caminho errado porque o seu conceito é certo. E anda com a vida torta. Mas esta mulher tinha um espírito de enfermidade. Então ela tinha o corpo curvado e Jesus chegou e viu que ela tinha um espírito de enfermidade. E ele expulsou esse espírito, curou essa senhora. Por isso que Isaías tem que se dar atenção, irmãos. O evangelho se prega aos mansos. Tem gente que sofre, irmão. Gente, por causa da dureza de coração, porque não abre o coração para a simplicidade da palavra de Deus. Há pregadores que querem brigar com a gente. Nos chamam de orgulhosos. Vocês não aceitam doenças, vocês não aceitam sofrimento, vocês são orgulhosos. Mas Jesus veio para tirar das prisões. E Jesus deixou bem claro aqui que Satanás mantinha esta mulher presa. Vê de novo o versículo de número 16. E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha o quê? Presa. Se o diabo puder aprisionar uma pessoa no sofrimento, ele vai perder tempo. Ele destrói uma família para fazer cada um sofrer. Prisões, prisões e prisões. Você tem que encontrar brecha. O casal está brigando demais, ou está se desentendendo, não está tendo comunhão conjugal, a coisa está ficando séria. O diabo vai arrebentar com o casamento. As crianças estão sofrendo, eles mesmos estão sofrendo. Um está no pecado, o outro está na angústia. Vamos ver, fechar a brecha. Senhor, eu não fui muito atencioso, Senhor, me perdoa. Eu não estava atento, Senhor, eu não estava te servindo. Senhor, eu não estava, atuante no campo espiritual. Eu estava muito envolvido com as coisas da terra. Tem que se acertar com Deus, fechar as brechas e buscar. Por quê? Porque o Espírito Santo vem para restaurar. Volta lá em Isaías 61. Tá bom o estudo, irmãos? A delícia, ouvir o Espírito Santo. Quem somos nós para estudar Deus, Mas o que a gente lê, o Espírito Santo não clareia, tranquilo. Então, ainda estamos no versículo 1, tá vendo? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, quebrantados, arrependidos, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão. Aquela mulher estava presa há quantos anos? 18. E o que Jesus fez com ela? Abriu a prisão. Abriu, tirou ela de dentro da prisão. Acabou com o sofrimento. Arrancou aquele espírito maligno que fazia ela sofrer. Então, Satanás a aprisionava. E Jesus foi lá e a libertou e a curou. Abriu a prisão. Você sabia que você tem essa chave para abrir as prisões dos presos? Não pense que você vai entrar no presídio e vai soltar as pessoas. Mas vocês sabem que tem prisioneiros nos presídios, nas celas, que estão mais presos espiritualmente do que fisicamente? Tem gente que é prisioneira do ódio. Se ela abrir o coração e ouvir Jesus, ela se liberta do ódio. Matou por ódio, vai cumprir a pena.
mas já está livre, já tem paz no coração, já consegue dormir, não tem mais ódio. Olha as prisões, olha as prisões, olha as prisões. Mas o evangelho se prega aos mansos. Bom, então nós vimos aqui, irmãos, olha só. Nós vimos que o Espírito Santo unge para pregar boas novas. O cristão tem sempre uma boa palavra na boca para ajudar alguém. Sempre, sempre uma palavra de vida, uma palavra de poder, sempre, sempre, sempre. Segunda coisa, o cristão é um restaurador. Quem tem o Espírito Santo está sempre trabalhando para restaurar as pessoas. Ou seja, restaurar o que o diabo destruiu. Terceira coisa, quem tem o Espírito Santo é um libertador. Que isso, pastora? Libertador, é um libertador. Porque Jesus abriu a prisão daquela mulher, ele a libertou. Então, observa comigo, ó, versículo 1 ainda. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então, todo cristão que tem o Espírito Santo, ele é um libertador. Ele leva a pessoa a sentir paz. Ele leva a pessoa, literalmente, irmãos, à verdadeira liberdade. Quarta coisa, vamos lá. Versículo 2 e 3. A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Vamos pegar essa primeira parte do versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Ai, que ano é esse, pastor? Que vai vir o ano? Não, irmãos. Estamos em 2022. Se você pregar o evangelho a alguém, essa pessoa aceitar, ela entra no céu? O nome dela é registrado no céu? Sim ou não? Pois foi o ano aceitável para ela. Ela aceitou, é o ano da vida dela, é o ano da salvação dela. O ano aceitável. O Espírito Santo não muda, irmão. Jesus não muda. Enquanto Jesus não voltar, o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. O ano aceitável. E o dia da vingança do nosso Deus. Ai, pastora, quando Jesus libertou essa mulher, que estava curvada, ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Atenção. Há 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade que a aprisionava. Ela tinha o corpo torto, devia sentir dores horrendas. E Jesus a curou e libertou. Ele curou porque ela se endireitou, não sentia mais nada. E ele a libertou porque arrancou dela o espírito da enfermidade. Certo? Então, observa comigo aqui. Versículo 2. O dia da vingança do nosso Deus. Jesus não fez ela se vingar daquele demônio? Não expulsou aquele demônio dela? Não foi o dia da vingança dela? Chega de sofrimento. Encontrei Jesus. O espírito da enfermidade teve que ir embora. A maior vingança contra o diabo, irmãos, é quando você prega a palavra, quando você assume o que Jesus fez e você recebe a cura, a verdadeira libertação. Tem gente que não consegue dormir, toma bomba de tarja preta e não consegue dormir. Abre o coração, ouve um ensinamento, libera um perdão, acaba com o tormento e passa a dormir num sono tranquilo. Não se vingou contra o tormento? Irmãos, todo dia nós podemos libertar cativos, só depende da gente. Tenha sempre uma boa palavra para alguém. Eu tenho uma menina aqui a Kátia. Ela estava no supermercado e a moça do caixa estava sentindo dores horríveis na coluna. E virou para ela e disse assim: você é a última pessoa que eu vou atender porque eu não aguento mais de tanta dor. Essa cadeira, essa menina disse para ela na mesma hora: o diabo está lhe enganando, o diabo está te enganando. Uma cadeira vai te fazer sofrer isso? O diabo está te enganando. Começou a pregar para ela, ela deu um grito. O segurança correu. Se eu errar, me corrija, por favor. O segurança correu por causa do grito que ela deu. Só que a Kátia, essa menina, ela estava ministrando a palavra de Deus, na unção do Espírito. Então, a moça estava recebendo. O grito parou. De repente, a moça virou-se para ela e falou assim: não estou sentindo mais dor nenhuma. Tudo isso aqui se cumpriu. Porque essa menina aqui pregou as boas novas para ela. A unção do Espírito Santo operou.
O Espírito Santo testifica de Jesus. Repete comigo. O Espírito Santo testifica de Jesus. Então, eu estava falando de cura. E falando que o diabo é enganador. E a moça abriu o coração e aceitou. Então, o diabo perdeu. A dor também perdeu. Então, nós já vimos aqui 3 coisas, né? Que o verdadeiro cristão que tem o Espírito Santo, ele é um libertador. Amém? 4ª coisa agora. Então, vamos lá? Versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja. Então, observa comigo agora. A ordenar acerca dos tristes de Sião. Sião é a igreja. Sião representa a igreja, Monte Santo, firme, perto de Deus, alto. A ordenar acerca dos tristes, simbologia, dos tristes que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor. A ordenar, o cristão que tem o Espírito Santo, ele não é duvidoso, ele não oscila entre o sim e o não. Ou é sim, sim, ou não, não. Todo cristão que tem o Espírito Santo, irmãos, ele sabe que a vontade de Deus é que todo ser humano saia do sofrimento, saia da tristeza para a liberdade, para a alegria. Você vê o Salmo 100, servir ao Senhor. Como é que uma pessoa pode servir a Deus com alegria se está sofrendo, gemendo, angustiado? Eu não estou falando dos sofrimentos que o mundo impõe. Como assim, pastor? Você vê as pessoas arrebentadas. Isso mexe contigo. Você vê injustiças para todos os lados. Se você não vigiar, isso te revolta. Agora, você aceitar sofrimento nas pessoas e que as pessoas que são de Jesus vivam tristes por sofrimentos, não. A ordenar, o cristão que tem o Espírito Santo, ele é firme nas coisas de Deus. Ele sabe porque sabe, ninguém mais o engana. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Você inspira as pessoas a viverem louvando, adorando. Você inspira o que é bom. Você não fomenta a tristeza. A pessoa está lá angustiada. Não aguento mais. Só sofro perdas. Papai morreu com a Covid. Meu irmão está doente. Mas Deus é bom. Deus é bom. Você inspira alegria. Você, a 5ª coisa, é um consolador. Versículo de número 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diante destruídos, renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração. Então diga, eu sou um edificador. Você consola, você constrói, você alerta, mas você edifica. Uma pessoa destruída é uma casa velha, quebrada. Você chega e leva essa pessoa a Cristo. Você tem o Espírito Santo e fala quem é Jesus e o que ele fez para ela. Ela crê, recebe cura, libertação. Ela decide abandonar o seu passado. Ela passa a viver com alegria. Ela passa a louvar. Em vez de murmurar, ela agora louva. Quem foi você na vida dessa pessoa? Um restaurador. Você consola. Você desperta para o bem. Você leva essa pessoa triste a entender e ela passa a viver com alegria servindo ao Senhor. Então você é um restaurador. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Nosso Deus, muito obrigado.